para fazermos então a sessão de encerramento. E eu vou ser muito breve e vou dar o lugar, não vou sentar ali, vou dar o lugar às pessoas que vão fazer o encerramento, mas não posso deixar de não dizer aqui duas palavras. Senhor Secretário de Estado, Senhora Presidente de Câmara, Sr. Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios, Sr. Secretário-Geral da FESAP, obrigado por estarem aqui neste momento de encerramento de um dia tão importante para estes trabalhadores das autarquias locais, fiscais municipais, e com uma representação aqui hoje superior a 50% dos municípios do país. Temos aqui gente do norte a sul e do centro. Quero fazer um agradecimento muito especial à Câmara de Condeixa, na pessoa da Sra. Presidente, mas também vi que está aqui o Sr. Presidente e um Sr. Vereador também, pela forma célere, prática, com que trabalharam connosco para a cedência deste auditório, para podermos aqui estar hoje. Muito obrigado pela forma como nos receberam. Eu não vou alongar muito nas palavras, só dar aqui uma nota e um pedido, quer para o Secretário-Geral da FESAP, para a Associação Nacional de Municípios e para o Sr. Secretário de Estado da Administração Local, que estes fiscais reuniram-se aqui hoje num sentimento de até alguma frustração ao longo destes últimos anos da forma como a carreira tem sido tratada. Estamos em negociação, é certo. As negociações tiveram aqui alguns atrasos, alguma evolução, mas neste momento pedimos ao Sr. Presidente, ao Sr. Secretário-Geral, apesar de termos a reunião marcada, de que é importante que tenhamos algum avanço concreto naquilo que estes trabalhadores tanto anseiam, pelas áreas que eles ainda hoje aqui discutimos e vimos, tão abrangentes e tão... e tantas, que até é difícil enunciá-las quando o nosso conteúdo funcional é um conteúdo funcional genérico, muito genérico, não é específico, mas que depois cabe a tudo, ao ponto de eu às vezes, se calhar atrevidamente a dizer, quando os outros não fazem, fazemos nós. Desde o urbanismo, às obras públicas, aos estabelecimentos comerciais, à publicidade, à limpeza de terrenos, às ocupações de espaço público, às pedreiras, às explorações de inertes, à remoção de viaturas, à deposição de inertes, à ocupação do espaço público, ao ruído, às linhas de água, às demolições, mercados, feiras, vendas ambulantes, publicidade, enfim, não vou enumerar todas as que tenho, e que hoje aqui, entre todos, fomos discutindo e percebendo que na maioria dos municípios, e quando digo na maioria, porque também cada município organiza-se de forma diferente e trabalha de forma diferente. E, portanto, este é um pedido que eu deixo, quer ao Secretário-Geral da FESAP, quer ao seu Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios, quer ao seu Secretário de Estado, que nos ajudem, é isso só que estamos a pedir. Não estamos zangados com ninguém, apenas estamos aqui para pedir que olhem um bocadinho para esta carreira. E sendo assim, eu da minha parte termino. Obrigado também a todos vocês, que têm que fazer ainda alguns 200 km. Obrigado por terem vindo. E chamava então para aqui, para ocuparem os lugares, a Sra. Presidente da Câmara, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário-Geral da FESAP, o Sr. Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios, para então procederem ao encerramento pela ordem que está ali. E o Secretário-Geral da FESAP. Primeiro o Secretário-Geral da FESAP, depois a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Condeixa, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, na pessoa do Secretário-Geral, e depois, para encerrar os trabalhos, o Sr. Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, a quem mais uma vez agradeço ter acedido ao nosso convite. Muito obrigado. Querem falar daí ou daqui? Daqui. Então fica aqui.
Pai, muito boa tarde a todos, caro Secretário de Estado da Administração Local, caro Presidente da Câmara, caro Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios, caros colegas. Estou aqui hoje, na região centro do país. Venho falar aqui como Secretário-Geral da FEASAP, mas também quero dizer que a FEASAP são 40 organizações sindicais, pelo menos, onde temos trabalhadores de todas as carreiras da administração pública e, tradicionalmente, o Secretário-Geral da FEASAP é também o Secretário-Geral do Sindicato do SINTAP, onde estão muitos associados aqui no SINTAP, e está aqui o meu colega, sendo coordenador do centro, é também vice-secretário-geral do SINTAP, e estão aqui um conjunto de secretários nacionais que nos acompanham neste trabalho. Eu gostava de vos dizer que estamos num momento complicado, difícil para todos nós, e por percebermos que as dificuldades são muitas e oxalá não se agravem, quisemos, em 2022, celebrar um acordo plurianual com o Governo que antecedeu aquele onde está hoje o Sr. Secretário de Estado, que nos permitiu tornar mais previsível a nossa vida enquanto trabalhadores da administração pública, também como fiscais municipais, e que acabou por resultar que garantimos aumentos salariais até 2026, com esse acordo plurianual, que não é nada de novo, porque os nossos vizinhos espanhóis já o faziam, e com o atual governo, que depois de novas eleições, já assinamos mais dois, com o Sr. Primeiro-Ministro Montenegro, de que muito nos satisfaz, porque tornamos a nossa vida mais previsível, garantindo que até 2029, final da legislatura, qualquer trabalhador dos 750 mil da administração pública terá um aumento na ordem dos 300 euros, que juntam ao vencimento que aí está. Mas, como não vivemos só de dinheiro, vivemos também de dignificação profissional, de respeito. Enquanto trabalhadores das câmaras municipais, conseguimos que em 2019 a nossa carreira fiscal tivesse sido revista. Foi revista em 24 horas, tristemente, e a negociação foi pouca. Mas conseguimos uma coisa que é fundamental, e estou a dizer isto aqui na presença do Secretário de Estado, porque nós não somos, como tantos outros, apenas e só trabalhadores da administração local. Temos especificidades, temos um conjunto de atividades, como dizia aqui o Jacinto, e de funções, que haveremos até de mandar ao Secretário de Estado, para que perceba também definitivamente o trabalho que têm os fiscais municipais no cumprimento ou na ajuda que dão ao cumprimento da lei. E a todos os regulamentos municipais nas áreas que foram enunciadas, para que se perceba que esta função não é muito igual a outras. É esta que nós queremos valorizar, depois de termos sido uma carreira especial, como aconteceu em 2019, mas uma carreira especial também tem que ter um tratamento especial. Pese embora seja uma carreira revista, no último acordo que celebramos com o atual governo do Sr. Primeiro-Ministro Montenegro, inscrevemos lá que, apesar de estarmos a negociar carreiras não revistas, apesar de esta ter sido revista, tem que voltar a ser revista, tem que voltar a ser melhorada. Os profissionais têm que ser dignificados e temos que dar contributos para a ação da fiscalização municipal, à Câmara Municipal, aos territórios, às pessoas que aí vivem, como é a missão que temos que desenvolver. Estejamos em câmaras grandes ou estejamos em câmaras pequenas. E isto parece-me que é fundamental. Daí que nós tínhamos iniciado um processo para a revisão da carreira fiscal municipal. Hoje começa na posição remuneratória número 7. Eu diria que isto é praticamente o salário mínimo. O que nós temos que, por isso o apelo ao setor, é que estas carreiras, para que sejam atrativas, pela formação que é exigida no ingresso, e bem, na FEFOL, no antigo CEFA, e bem, não pode ser, estas funções não podem ser desempenhadas nem por administrativos que disto pouco sabem, nem por gente que pode ter muitas competências e muitas qualificações em termos académicos, mas que não resolvem o papel que nós também temos, os fiscais têm, da autoridade junto dos cidadãos, junto dos serviços, junto da atividade económica hoje em cada município,
E por isso, Sr. Secretário de Estado, esperamos que, quando assinamos este acordo, e naturalmente isto passará depois pela Associação Nacional de Municípios, onde com quem vamos falar, esperamos que saia daqui uma carreira dignificada, melhorada em termos salariais, mais atrativa, mas também truncada pela impossibilidade de assistentes técnicos ou outros poderem desempenhar as funções que são competências dos fiscais municipais. Não é qualquer um que serve para desenvolver esta atividade. Se é preciso mais formação, mais qualificação, apelemos ao Governo no sentido de que ela existe. Há instituições que a fazem, seja o Portaval, seja o INA, ou seja quem for. O que importa é que as câmaras municipais se dotem de condições para o exercício da sua atividade, com profissionais competentes, motivados e capazes de ir de encontro àquilo que são os objetivos de cada Conselho e de cada autarquia. Por isso, não vou cansar muito mais, não vi aqui fazer um discurso para sinalizar algumas questões relativamente ao empenho que temos tido, seja ao sindicato, seja à FESAP, no sentido de dignificar estes profissionais. E hoje, com uma questão que é também complexa e que tem que ser tratada, que é, nas câmaras onde não há polícia municipal, os fiscais fazem, grosso modo, o que fazem os polícias municipais. Nas câmaras onde há nas câmaras onde há polícia e fiscalização, é uma mais-valia. E por isso são duas carreiras que são fundamentais para o futuro das autarquias locais, até por um conjunto vasto de novas competências que transitaram para as câmaras municipais. E eu não vou dizer aos Estados, mas vou dizer, aquilo que já dissemos ao Sr. Estado de Estado. Nós temos um sonho, com este governo ou com o outro, é que um dia possamos ter uma carreira de inspeção local nas câmaras municipais, como tantas inspeções existem ao nível da administração central. Isto é uma ambição que não vamos desistir dela e iremos procurar continuar a reivindicar, nem que seja no tempo. Mas como estamos apenas, foi o acordo que a gente está, a rever a carreira, valorizando-a, de fiscal municipal, o Sr. Estado, o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, o Sr. Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios, o Sr. Presidente da Câmara, também contamos com os seus Presidentes de Câmara. Esperamos que esta valorização seja a sério, que facilite o recrutamento pela exigência que é feita de formação prévia, que crie as condições para o desempenho destas novas funções que são desempenhadas pela fiscalização municipal em cada Conselho, e se assim for, chegaremos ao fim, provavelmente com a ideia de fazer um acordo com o Governo do Sr. Estado de Estado relativamente à valorização desta carreira. E o Sr. Estado de Estado, sinceramente, se isto não acontecer, estas pessoas que aqui estão vêm a parte de todo o país e outros não vieram porque também fez uma coisa limitada. Se não conseguirmos à mesa das negociações, haveremos também de saber onde é a porta do Sr. Secretário de Estado para dizer que não estamos contentes. Com um pequeno senão, para não alongar muito mais, já disse muito, que é, privilegiaremos sempre, até ao final, a negociação. O nosso objetivo é um acordo que valorize a carreira da fiscalização municipal. Se conseguirmos, ganhamos todos. Cada um individualmente e as organizações sindicais que representam. Se não conseguirmos, não podemos ficar calados. Porquê? Porque acreditamos que o Sr. Estado de Estado e este Governo têm condições para fazer mais e melhor do que o 114 que lhe foi aprovado em 2019. Bem-ajam, obrigado por estarem aqui conosco. Permanentemente grato ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Presidente e à Associação Nacional de Municípios, e estou a dizer isto porque também eu digo ao Governo, porque com quase, como dizia o Sr. Secretário de Estado, quase 40 carreiras revistas, não há razão nenhuma para que a gente não acredite que com justiça se possa também rever esta. Bem-ajam, contamos convosco, mas também que acreditem e contem connosco para levarmos este trabalho até ao fim e todos ganharmos. Muito obrigado.
Então, muito boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à Condeixa, como já tive a oportunidade de cumprimentar alguns. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Dr. Silvério Recalado, bem-vindo. Excelentíssimo Sr. Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Dr. Paulo Braga, é um gosto recebê-lo aqui em Condeixa. Excelentíssimo Sr. Secretário-Geral da FESAP, Frente Sindical da Administração Pública, José Abrão, muito obrigada também por ter escolhido Condeixa. Federação. Calma. Frente Sindical da Administração Pública. Federação. Então pronto. A federação é uma coisa institucional. A frente é uma coisa informal. Então Federação. Passaram o nome na nota. Federação Sindical. Muito bem. Já percebi. Excelentíssima Senhora Presidente da Associação de Fiscais Municipais, Teresa Vieira, e Excelentíssimo Senhor Vice-Secretário-Geral e Co-Coordenador Regional da SINTAP, José Jacinto Santos, que eu reconheço desde que me reconheço como gente, porque me conhece desde criança. E, portanto, desde que eu me reconheço como gente, também me lembro do Jacinto Santos. Minhas senhoras e meus senhores, é com grande satisfação que o município de Condeixa Nova acolheu, e continua a acolher até ao final do dia de hoje, este Encontro Nacional dos Trabalhadores da Fiscalização Municipal, promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e das entidades com fins públicos. Se há uma verdade certa, e acho que comum é aceito por todos os que aqui estão presentes, é que a fiscalização municipal desempenha uma função essencial na defesa do interesse público, no cumprimento das normas e na promoção de uma relação mais justa, equilibrada e transparente entre as autarquias e os cidadãos, e importa, por isso, reconhecer o seu profissionalismo, o seu sentido de responsabilidade e a exigência que caracterizam o trabalho desenvolvido diariamente por estes profissionais. E eu, Presidente de Câmara, há 8 meses, devo dizer que em 8 meses, segundo os nossos fiscais municipais da Câmara Municipal, que tenho muito gosto de os ver cá também, reconheço plenamente este sentido de missão e do profissionalismo que nos tem dado no exercício das nossas funções neste novo Executivo e desde já, para todos vocês, aplauso, mas em especial aos que aqui estão de Câmara. Com toda a honestidade, que houve já momentos em que lhes pedi para fazerem situações de fiscalização municipal que eu própria fiquei a temer pela preservação física deles próprios. Mas é verdade. E cheguei a pensar, não estaria eu aqui a pedir quase uma missão impossível ou pôr em causa a integridade física destes meus fiscais municipais, mas devo dizer que homens e mulheres de coragem nunca me disseram que não e desempenharam em concreto e em pleno toda a sua função. Muito obrigada. E também é verdade que todos os que aqui estão presentes, acredito, inclusive o Sr. Secretário de Estado, vai ter a oportunidade de falar, com certeza, é que este momento em que se debate a valorização desta carreira, encontros como este revestem-se de particular interesse enquanto espaços de reflexão, partilha de experiências, construção de propostas que possam contribuir para melhorar as condições de trabalho e para o reforço da administração pública. E o município de Condeixa Nova reconhece claramente isso e eu, em especial como Presidente, reconheço, mesmo que já tive que passar por este processo de ADAP, e perceber que não era justo. Não é justo. Que pessoas como este funcionário exigência que têm e que são um braço direito dos executivos que lideramos, tivessem a fazer trabalhos como estes que até põem em causa a sua integridade física, não estivessem a ser devidamente reconhecidos nas suas carreiras profissionais e aqui digo. Muito bem. Vai à próxima reunião da negociação.
nova, agora sobre a minha liderança, assume a importância, aquilo que eu acabei de dizer, da valorização do bem-estar e das condições de trabalho dos seus funcionários, reconhecendo que eles são a eles que todos os dias asseguram a qualidade dos serviços públicos e da proximidade com as populações. E aqui não só os respectivos trabalhadores da fiscalização municipal, mas todos em geral. E tenho a perfeita consciência, eu e o executivo que o lidero, que cuidar dos trabalhadores, cuidar do seu bem-estar, da sua motivação e fazê-los sentir que são um elemento fundamental no exercício das nossas funções como políticos, como gestores públicos, é cuidar da própria capacidade de servir melhor os nossos cidadãos e os nossos municípios. Portanto, a valorização dos funcionários tem de estar na mesa e no plano dos nossos objetivos estratégicos de qualquer autarca. Não tenho dúvidas sobre isso. Condeixa orgulha-se de vos receber, todos vocês participantes, que têm conhecimento que vem de diferentes pontos do país. Realmente a nossa localização é central, têm bons acessos e fazem deste concelho um ponto de encontro privilegiado. Mas há muitas outras razões para nos visitarem e regressarem a Condeixa com os vossos amigos e famílias. Somos uma terra de património, com Conímbriga como referência da nossa maior história, identidade e herança cultural, mas também um concelho marcado pela riqueza cultural, pela gastronomia, pela paisagem e, acima de tudo, pela hospitalidade das nossas gentes e dos nossos habitantes, do nosso comércio, de todos os que aqui trabalham, de todos os que aqui escolheram Condeixa para viver. Espero, por isso, que tenham tido a oportunidade de, pelo menos, sentir essa vontade e de conhecer algo sobre o nosso concelho, que levem convosco boas recordações da vossa passagem pelo nosso município e com o forte desejo de regressarem numa próxima oportunidade com as vossas famílias e os vossos amigos. Desejo, portanto, que este encontro tenha sido produtivo. Desde já manifesto-me disponível para negociar às vezes. E que seja produtivo e que dele resultem contributos positivos para o futuro da fiscalização municipal e dos seus trabalhadores. Muito obrigada e até breve. Boa tarde a todos. Eu sou secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, sou representante da Câmara Municipal de Condeixa, sou secretário-geral da FESAP. Eu, antes de mais, tenho que dizer que vim para aqui enganado. E vim enganado porquê? Porque julguei que vinha estar presente numa cerimónia de encerramento. Pensei para mim, bom, eu sou um tipo bonito e devem querer que eu esteja. E, portanto, agradeço o convite, não vinha preparado para falar, mas direi, de qualquer das formas, algumas palavras. Eu não nomeei mais ninguém porque adoto a velha frase do Dr. Jorge Sampaio, Presidente da República, que quando falava chegava a um sítio e dizia excelências. Estão todos cumprimentados, portanto não nomeava mais ninguém. Eu sou adepto exatamente da mesma coisa. Nós estamos, portanto, cumprimento todos que vieram de longe, espero que tenha sido produtivo, portanto, o dia de trabalho. Nós estamos nas autarquias locais, como sabem, melhor do que eu, numa época de transição. Quer dizer, nós estamos neste momento todos a comemorar os 50 anos do poder local, portanto, a realização das primeiras eleições em 12 de dezembro de 76. As autarquias locais, ao longo destes 50 anos, têm feito muito pelas populações. Eu, quando falo das autarquias, obviamente as autarquias são instituições e, portanto, e nessas instituições trabalham pessoas. E, portanto, as autarquias locais, quando falo das autarquias, estou a falar, obviamente, dos funcionários, dos trabalhadores municipais, estou a falar dos eleitos locais, que são quem, no dia-a-dia, satisfaz, portanto, as necessidades coletivas e os anseios das pessoas. E, portanto, tem sido, efetivamente, um trabalho notável e acho muito relevante que se diga isto neste momento,
porque outros 50 anos virão mais certamente, mas eu acho que é devida também uma palavra de agradecimento a todos aqueles que ao longo destes anos trabalharam nas autarquias locais. Uma segunda palavra, só vou dizer aqui 2 ou 3 notas, uma segunda palavra para dizer o seguinte: nós também estamos neste momento nas autarquias locais, e principalmente nos municípios, num momento muito particular, um momento de transferência de competências que houve, com novas responsabilidades, novos trabalhadores e independentemente de outras questões que se colocam, há uma dessas questões, para mim é fundamental, quer dizer, as próprias estruturas também não estavam preparadas para isto, as próprias estruturas autárquicas não estavam preparadas para isto, e isto gerou alguns constrangimentos e alguns problemas ao nível das orgânicas, e portanto e ao nível da prossecução das funções que cabe, no fundo, aos trabalhadores desenvolver. Isto também é uma temática que, de alguma forma, tem que ser consolidada e tem que ser consolidada nos seus vários termos, quer em termos administrativos, quer em termos financeiros. Uma terceira nota para referir também o seguinte: nós estamos numa época em que a administração, eu sei que nem toda a gente concorda com isto, obviamente há prós e contras, mas nós estamos numa época em que a administração, designadamente a administração local, está a mudar. Está a mudar também porquê? Porque o enfoque que era dado a determinadas atividades nas autarquias locais está, digamos, a alterar-se de um momento prévio para um momento de fiscalização posterior ou de abordagem posterior, portanto, das competências municipais. É ver o que se passa, agora, por exemplo, com o diploma que saiu do regime jurídico da urbanização e da edificação, em que esse enfoque é muito vincado. A função, designadamente a vossa função, portanto, os fiscais, era muito vincada em determinados aspectos, digamos, por parte das estruturas municipais, dos engenheiros, da malta que trabalha, não perdoar a informalidade, portanto, trabalha no urbanismo. E o que é que nós vemos agora? Vemos que, portanto, o controle prévio é muito mais diminuto e vai ter que haver aqui, digamos, um controle posterior muito mais apertado. E isto leva, obviamente, a uma grande diferença ao nível do trabalho que é feito. E é a última nota que aqui aponto, deixem-me dizer-vos o seguinte: na Associação Nacional de Municípios, e tenho ouvido isso certamente ultimamente, também em períodos passados, por parte do Presidente da Associação, agora o Pedro Pimpão, falar muito da dignificação de algumas funções. E se repararem nos nossos documentos, obviamente, está a dignificação também das funções dos eleitos locais, mas sempre também a dignificação dos trabalhadores dos municípios. E isto porque há consciência absoluta de como as coisas são. E aquilo que temos visto também ao longo dos tempos é o arranjar de soluções que não são soluções estáveis, definitivas, soluções que abranjam todos. Vemos muitas vezes um suplemento para isto, um suplemento para aquilo, e entendemos que isto, muito francamente, não é a melhor solução para as coisas. Na generalidade, também sabemos isso, as pessoas estão mal pagas, isto é evidente, e aquilo que deveríamos todos fazer um esforço, obviamente, é para que quem trabalha tenha um salário digno, porque é isso que a Constituição diz, e é isso também que nós no dia-a-dia pretendemos. Portanto, agradecer-vos sempre o trabalho, estamos disponíveis, o Sr. Secretário-Geral sabe isso, para aquilo que entenderem por conveniente, e na certeza absoluta que aquilo que nos move, obviamente, são as pessoas, a todos nós, são as pessoas, são os munícipes, e, portanto, o nosso trabalho portanto, é satisfazer essas necessidades, e para isso as pessoas têm que, obviamente, ter ou ser dignas no exercício das suas funções,
e ser dignificada, desde logo, pelo seu estatuto, entre o qual, ou nesse estatuto, incluindo também o problema remuneratório. Portanto, muito obrigado a todos, felicidades. Bom, boa tarde a todos. Sra. Presidente de Câmara, é um gosto enorme estar aqui. Já percebi que vai à próxima mesa negociar do lado do Governo, mas eu acho que no fundo estamos todos do mesmo lado, até porque, Sra. Presidente de Câmara, eu vou-lhe contar um segredo. Vai deixar com o segredo. É que, e o Sr. Secretário-Geral da ANP sabe isso perfeitamente, é que eu também sou sindicalista. Eu sou o secretário-geral ou o presidente do Sindicato dos Autarcas. Portanto, sou eu que reivindico para os autarcas junto do governo e dos meus colegas. Portanto, eu estou habituado a negociar no lado de quem está a pedir muitas vezes aquilo que não é mais do que aquilo que é o retorno justo do trabalho, nomeadamente no caso dos autarcas, que têm um trabalho extraordinário. Eu falarei na minha intervenção mais por escrito, mas os 50 anos do poder local que o Sr. Secretário-Geral da ANP aqui referia, eu falo nisso muitas vezes. São 50 anos de construção de um país. E reparem, vocês eu sei que não preciso vos explicar, mas quando eu ouço aquela frase, que estamos pior hoje do que estávamos há 50 anos, eu acho que é de uma injustiça tremenda para os autarcas e para os funcionários das autarquias locais que construíram o nosso país e que transformaram completamente. Se nós hoje temos o país que temos, podíamos estar melhor, podíamos ter feito algumas coisas melhores, todos nós, não há quem erre, não há quem não erre, peço desculpa, e portanto é natural que se pudesse estar melhor. Agora, dizer que estamos pior do que estávamos há 50 anos é de uma injustiça profunda para os autarcas e para os funcionários das autarquias locais, para quem eu peço, para autarcas e funcionários, uma grande salva de palmas. Gostaria também de cumprimentar o Dr. Abrão, da Federação, e o Dr. Jacinto, também da Sintab, porque têm sido parceiros. Aliás, agora vamos contar um outro segredo, pelo menos para alguns de vocês, outros já não é tão segredo. Eu sou filho de 2 funcionários de uma autarquia local, portanto eu sei bem aquilo que vocês... Eu conheço a administração local por dentro e por fora. Portanto, eu sei bem o que é ser funcionário de uma autarquia local. Portanto, quando eu digo que os eleitos locais estão de parabéns pelo trabalho que fizeram e que os funcionários também estão, eu sei exatamente aquilo que estou a falar. E sei que o que é ser filho de alguém que se reforma depois de uma carreira de mais de 30 e tal anos de administração local e que vai para a reforma com 600 euros na reforma. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Portanto, estamos, e tenho que agradecer publicamente à Federação e ao Dr. Abrão e ao Dr. Jacinto por serem parceiros. Nem sempre estamos de acordo, o que é perfeitamente normal e natural em democracia, mas há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta. Autarcas, sindicatos, governo, ou pelo menos este governo, eu falo obviamente por este governo, queremos construir um país melhor. Só o podemos fazer se conseguirmos dialogar e se não estivermos de costas voltadas uns com os outros. É à mesa, é a conversar, é às vezes até a ralhar que se constrói as nossas casas, que se constrói as nossas vidas e que se constrói um país melhor. E portanto eu tenho que fazer este agradecimento público à FESAP, ao CITAP, por serem parceiros de toda a hora nas negociações do Governo, mesmo naquelas que não correm exatamente como nós gostamos. E porque, reparem bem, neste caso a negociação do Governo até é uma negociação que aparentemente seria uma negociação fácil, porque no fundo quem paga a fatura são as autarquias locais. Mas obviamente que nós temos que construir estes equilíbrios.
E não se constroem equilíbrios se nós tivermos costas voltadas uns com os outros. Por isso, a FESAP, muito obrigado pelo trabalho que temos vindo a fazer. São mais de 40 carreiras, ou pelo menos 30, e à beira de serem 40, que nós já revimos em cerca de 2 anos destes 2 governos. Então, permitam-me agradecer então este amável convite para participar neste encontro nacional. É com muito gosto que aqui estou, porque reconheço a importância do trabalho que diariamente se desenvolve nos nossos municípios. A fiscalização municipal é uma função exigente, muitas vezes exercida longe dos holofotes, mas absolutamente indispensável ao bom funcionamento da administração local. Exige competência técnica, equilíbrio, sentido de responsabilidade e uma permanente defesa da legalidade e do interesse público. O meu primeiro cumprimento é, por isso, dirigido a todos vós. Vivemos num momento particularmente simbólico para o poder local. Em breve celebraremos, como já disse, os 50 anos das primeiras eleições autárquicas democráticas. Um marco maior da nossa democracia. Ao longo de 5 décadas, os municípios e as freguesias afirmaram-se como os rostos mais próximos do Estado, promovendo desenvolvimento, coesão territorial e qualidade de vida. Poucas transformações institucionais tiveram um impacto tão profundo no cotidiano dos portugueses como a consolidação de um poder local forte, autónomo e profundamente comprometido com o interesse público. Celebrar este percurso é também assumir a responsabilidade de preparar o futuro, como dizia muito bem o secretário-geral da ANP. O Governo está empenhado numa reforma de Estado que simplifique procedimentos, reduz a burocracia e reforça a capacidade de decisão dos territórios. Queremos uma administração pública mais eficiente, mais próxima e mais orientada para os resultados. É neste enquadramento que se inserem as revisões dos principais diplomas do poder local, que também falava bem o seu secretário-geral da ANP, e a aposta na valorização das autarquias enquanto parceiros fundamentais do desenvolvimento local. Mas nenhuma reforma terá verdadeiro sucesso se não produzir efeito concreto na vida das pessoas. É nos territórios que se mede a qualidade de vida das políticas públicas e é nos municípios que o Estado demonstra a sua capacidade de responder aos desafios do desenvolvimento. Condeixa Nova é um excelente exemplo desta realidade. Um concelho que soube transformar a sua localização estratégica, o seu património ímpar e o dinamismo da sua comunidade em fatores de crescimento, competitividade e qualidade de vida. Daí a importância do tema que hoje aqui nos reúne. E já agora também da gastronomia. Com efeito, os fiscais municipais são um elemento essencial da administração local. É através da vossa ação que se assegura o cumprimento das normas urbanísticas, dos regulamentos municipais e das demais regras cuja aplicação compete aos municípios. A fiscalização protege o território, promove a igualdade de tratamento entre cidadãos, previne situações de incumprimento e contribui para reforçar a confiança dos cidadãos nas instituições. À medida que os municípios assumem novas competências, também aumenta a importância da função fiscalizadora e da qualificação dos seus profissionais. A revisão do regime jurídico de urbanização e edificação introduz alterações relevantes em matéria de fiscalização, suscitando uma reflexão importante sobre a organização dos serviços municipais e sobre o exercício destas funções. Eu não tinha combinado isto, eu sou secretário-geral da ANP. É natural que estas mudanças levantem questões e promovam um debate entre os profissionais da área. Mas existe um princípio que deve permanecer inalterado. A fiscalização municipal é uma função de elevada responsabilidade, cujo exercício exige conhecimento técnico, experiência, imparcialidade e profundo conhecimento do enquadramento legal aplicável. É precisamente por isso que a modernização da administração pública não pode ser dissociada da valorização e da qualificação técnica dos seus profissionais. O Governo tem vindo a eliminar burocracias, simplificar procedimentos e reduzir encargos administrativos para cidadãos e empresas. Mas simplificar nunca significará diminuir a exigência do cumprimento da lei. Pelo contrário. Uma administração mais simples exige uma fiscalização mais qualificada, mais eficiente e capaz de responder com rigor e proporcionalidade aos desafios que diariamente se colocam aos municípios. A valorização da carreira da fiscalização municipal é uma matéria importante para os profissionais, para os municípios e para a própria administração pública. O Governo conhece as expectativas existentes e mantém um diálogo institucional aberto com as estruturas representativas da carreira. O objetivo deve ser encontrar soluções equilibradas que reconheçam a especificidade destas funções, reforcem a qualificação dos profissionais
e contribuam para dotar os municípios de recursos humanos preparados para responder aos desafios atuais. Vivemos um tempo de transformação da administração local. Simplificamos procedimentos, modernizamos regimes jurídicos e reforçamos competências municipais. Em todos estes processos existe um princípio que não pode ser perdido de vista. Não há boa simplificação administrativa sem uma boa fiscalização. Quanto mais simples forem os procedimentos para os cidadãos e para as empresas, maior deverá ser a capacidade da administração pública para garantir o cumprimento das regras, atuar com proporcionalidade e proteger o interesse público. Senhoras e senhores, permitam-me terminar com uma certeza muito clara. A fiscalização municipal é e continuará a ser uma função indispensável para a qualidade da administração local e para a confiança dos cidadãos nas instituições. O Governo permanecerá disponível para ouvir, dialogar e trabalhar com todos aqueles que contribuem diariamente para esse objetivo e, no caso concreto, com a Federação. Modernizar a administração pública passa por simplificar procedimentos, mas também por valorizar as pessoas que asseguram o cumprimento da lei. É esse o caminho que queremos continuar a construir convosco. Muito obrigado.